Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português, leitura. Assunto, texto informativo do Ziraldo. História em quadrinhos, página 99 e 100. A família silábica do S, editado do R. Antes, vejam o vídeo, aprender mais sobre Ziraldo. E aqui lembrando que o livro não é do Ler e Escrever, tá bom? É do APS. Bom, relembrando, né? História e quadrinhos. Esse é um gênero em que a narrativa, o jeito de contar a história, né? Mistura elementos das linguagens não verbal, como desenho, cores, expressões corporais, forma de balões, tamanho das letras, etc. E verbal, falas, pontuação expressiva, onomatopeias, etc. Pontuação expressiva, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Onomatopeia, palavras que imitam o som. Vrum, brum, pum, toque, toque. Puff. Atim. Enfim, usa desenhos para comunicar. E pode ter textos, normalmente usados em balões. Então, primeira coisa, o desenho de história em quadrinhos é imagem. E aí, quando tem um texto num balãozinho, ou às vezes o narrador que não vai estar no balãozinho, aí a pessoa precisa juntar as informações da imagem, ela precisa saber ler a imagem, ler como? Cor, expressão, né, o formato do balão, e ler o texto em si, para entender melhor o que está querendo dizer. Lê em voz alta o texto a seguir, tá? Esse texto. E aí depois, grave a criança lendo o texto ou parte dele. Caso não saiba ler, grave lendo com ela, ensinando-a a ler, tá? Uma parte, né? Vamos corrigir aqui. Pronto, caso não saiba ler, grave lendo com ela, ensinando-a a ler uma parte do texto. Descubra um pouco mais sobre a história em quadrinhos no Brasil. Então, também é importante o seguinte, histórias em quadrinhos sempre existiram? Não. Alguém inventou em algum momento, tá? E no Brasil, quando apareceu, um dos autores que foram importantes para a história em quadrinhos, né? E para ela crescer, e por aí vai poder ter acontecido de ninguém ter se interessado, foi o Ziraldo. Ziraldo foi o autor da primeira revista de história em quadrinhos. Olha lá, a primeira. Toda colorida, inteiramente feita no Brasil, porque antes tinha revistas aqui que não eram feitas aqui, era de fora, e aí só traduzia, né, o texto, mas era criado fora. Como, por exemplo, revistas da Disney, Mickey, Pato Donald. O nome dessa revista para crianças é Pererê. Em meados de 1960, então olha lá, 1960, estamos em 2021. É tempo, hein? 61 anos atrás. Ziraldo foi convidado para fazer uma revista de história em quadrinhos nacional. Ele aproveitou a personagem Saci Pererê, que aparecia em cenas mudas, quer dizer, não tinha texto, não tinha balão, na revista O Cruzeiro, e criou uma turma para acompanhá-lo nessa aventura. Assim, conseguiu atingir um sonho de infância. Qual que é o sonho lá? 2 pontos, vai falar. Tornou-se desenhista de histórias em quadrinhos, com o lançamento da revista Pererê, em outubro de 1960. Luiz Saguar foi quem escreveu esse texto aqui, que está no Almanaque do Ziraldo, e foi produzido na cidade de São Paulo pela editora Empresa Melhoramentos no ano de 2007
Está na página 30 e 31. 3. Sobre o que o texto acima fala, a gente leu aqui, é um texto informativo, está informando o quê? O que ele está contando para a gente? Aí, temos aqui 2 imagens, né? A turma do Pererê, as manias do Tininim, acho que é isso. Capa da revista A Turma do Pererê, de 2007. Novos amigos para você. E aí tá aqui escrito, né? Tá porque não dá para ver. Tem lá quem são os amigos. Os animais, aqui tem os nomes, né? Dos animais. Também tem um índio. Tem a menina aqui. Certo? Tá ele, o Ziraldo, novinho. Porque é da época, ó, 1960. Novinho. A tinta dele, o pincel que ele usa para poder produzir a turma. E aqui conta um pouquinho. Anúncio do lançamento da revista da Turma do Pererê, na revista Cruzeiro 1960. Então, legenda, né? Pra gente entender. O que tá querendo falar? O que é isso aqui? Ah, é um anúncio. Era propaganda da época. E o que é isso? É a capa da revista. Tá? Bom, 4. O que você acha dos 2 anúncios acima? O que você achou deles? Ah, não acho nada, normal, né? O que você achou? Gostou? Não gostou? Enfim, o que você pensou? Você gostaria de ler algumas dessas revistas? Por quê? Ah, eu gostaria. Não, não gostaria não. Então, ó, atenção. Por quê? Ah, porque sim. Explica melhor, né? Então vamos trabalhar essa capacidade de justificar, tá bom? Balões de fala para história em quadrinhos. 5. Você vai escrever os textos nos balões de fala da história em quadrinhos a seguir. Nessa história, Kiki resolveu mudar seu casaco. Veja as imagens abaixo e escreva nos balões o que ela poderia estar falando. Então, a ideia não é você acertar o que ela de fato falou, mas você escrever uma coisa que faça sentido com o que aconteceu. E para isso você precisa observar as imagens e o que aconteceu em cada quadrinho. Então, se você olhar só uma imagem, você pode colocar uma frase, um texto, uma palavra que não vai fazer muito sentido com o restante. Tá? Então é importante você olhar isso aqui. O que será que ela está falando aqui, gente? Olha lá, onomatopeia, rasgue. E vamos então olhar o que aconteceu. Opa, rasgou o casaco. O que será que ela falou? E aí é importante, não só você colocar a frase, você vai colocar algum ponto de expressão, né? Um ponto de interrogação, que é uma pergunta. O ponto de exclamação, que é aquele compridinho com pingo embaixo. Ou não, só ponto. Ou reticência, 3 pontinhos. E aí, o que ela está fazendo aqui, gente? Ela está recortando. Ai, o que ela está aprontando aí? Rasgou e ela está recortando. Mas não vai piorar, não? Olha o onomatopeia. Tic, 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 tic. O que é esse tic, tic, tic? É o barulho da máquina costurando. Opa, então ela cortou, mas foi costurar. E aí? Ficou desse jeito. Aí você precisa olhar a carinha dela. A carinha. Então o que será que ela está falando? Por exemplo, não dá para você colocar uma frase aqui. Ai, que alegria, ficou linda minha roupa. Por quê? Porque a expressão dela não é essa. Se ela tivesse com cara de feliz, mesmo que você esteja vendo que a roupa dela está esquisita, mas ela que está falando, ela não está percebendo esquisita. Porque ela estaria feliz. Entendeu? Então você precisa fazer a leitura.
da expressão dela, que tá aqui, dos outros, tá? Vai colocar aqui. Então tá aqui, né? Adão Iturrus Garay Kiki, a primeira vez, São Paulo, Devir Editora 2013. E é adaptado, porque não é exatamente assim, mudaram alguma coisa aí. Então o nome deve ser do livro, não sei. Kiki, olha lá, e o Adão assinou aqui, ó. Tá? Então aqui é quem fez, o nome da obra, onde foi produzido, o nome da empresa. 6. Grave você contando essa história. Eu não estou falando lendo, eu estou falando contando. Tá? Ah, eu não sei ler. Você não sabe ler, mas você sabe contar, não sabe? Conte do seu jeito. Se não for possível gravar, conte para alguém essa história. Aqui a gente está trabalhando a capacidade da criança de contar com as palavras dela, recontar um acontecimento. Tá? Então é claro que ela tem que falar o que está aqui, ela não pode inventar o que não está aqui. Tudo bem? 7. Agora mudamos, né? Ficha de leitura. Grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Ficha de leitura, família do... S. Agora sim. Família do S. Sa, se, si, so, su, são. Então, lembrando, né? Se a criança já tem bem decorado sa, se, si, so, su, quando ela bate o olho aqui, ela não vai juntar S mais A, ela já vai falar sa, né? Em alguns momentos, se ela fez bem as outras fichas de leitura, como por exemplo aqui, ó, o D e o E a gente já fez. A hora que ela bateu o olho no D e o E, ela não vai juntar D com E, D, não, ela vai falar D. A, C, D. Tá? Então vamos lá? E aí quem tem dificuldade vai passando com a criança a leitura. Reconhecer as letras, juntar para dar o som. Sa, S com A, sa, P com O, pô. Então, cada som da palavra, cada pedaço é chamado de sílaba. E aqui também a gente já vai aprendendo a separar, né? Sa, pô. Quantas sílabas tem? 2. Então, vamos lá. Sa, pô. Salto. Salada. Sede, sentir, serpente, sim, silêncio. E aí eu vou aproveitar, fazer algumas observações. No final de palavra, normalmente se usa M, N, para alguns nomes. Normalmente N. No meio da palavra, antes de P de pato, ou B de bola, vai ser M de macaco. Se não tiver aqui P nem B, sempre será N. Olha lá, ó. Por que é N aqui? Porque não tem P e não tem B depois. Tá bom? O L, ele tem um som parecido com U, mas ele é mais rapidinho. Então, você não fala saúto. Saúto, é salto. Tá? Acento circunflexo. Então, primeira coisa, lembrar de acentuar. Muitas crianças não acentuam, e até adultos também não, né? Porque não está sendo corrigido isso. Então, atenção. E o acento, ele indica pra gente qual que é a sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica. E ele também vai indicar como que você vai falar o som, se é aberto ou fechado. Então, acento circunflexo, o chapeuzinho, fecha, vovô. O agudo abre, vovó. Tá? E aqui é a mais forte, então por isso que você sabe que é silêncio. Não é silêncio. Também não é silencio ou silenciou, tá? Aí quando não tem, professor, acento, como que eu vou saber? Decorando ou lendo o dicionário, ou aprendendo a regra de acentuação, enfim, mas normalmente decorando. E aí, ó, aqui, ó, é surpresa ou é surpresar? Não tem acento, não é?
E você também não fala surpresa, senão você vai parecer só um robô, né? Não tem nenhum que é mais forte. Serpente, serpente, sentir, sentir, né? Então vamos lá. Situação, soda, sonso, sortudo, sul. E aqui tem criança que vai colocar o, atenção. Surpresa, susto, sugestão. Então, atenção, sugestão é com G, não é com J. Ah, como que eu faço para saber? Tem que decorar. Um S com som de Z, né? Muito bem. Suzana ficou surpresa com a sugestão. Então, tem crianças que costumam achar que é tudo uma coisa só e não dá espaço entre as palavras. É importante saber dar espaço. Suelen levou um susto com a serpente. E lembrar de colocar o que no final? Já está até aqui, ó. Ponto final. Tem ainda muita criança que não está colocando ponto final, final de frase. Vamos para o ditado. E aí o ditado do R. Palavras que se iniciam com R. Pais, vocês ditarão para a criança escrever do jeito dela no caderno ou na folha seguinte, as palavras abaixo. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora. Corrija depois. Então lembre de usar ponto final nas frases. Faça as correções e orientações à parte em outra folha ou faça novamente. Quer dizer, em outro lugar, né? Não no mesmo. A criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte. Então, vamos ditar as palavras. Vamos lá? Lembrando que pode voltar ao vídeo, pausar o vídeo, tá? Então, A. Raio. 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 Tá? Atenção quando tem vogais juntas, que às vezes a criança pode tirar a vogal. Não é rau. Raio. Raio. B. Rede. 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 Não é rede. Então, também atento com as crianças que costumam escrever como falam, hein? Se fala errado, a tendência a escrever errado. C. Rico. 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 D. Rodo. 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 E. Rude. 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 E aí, rude é uma pessoa mais grosseira, mais mal educada, que não é muito polida, né? Falando aqui, ó, o sonso. O sonso pode ser um mais ou menos, pode ser uma pessoa meio boba, não muito esperta, ou você pode falar de comida, uma coisa meio sem graça. Ah, ficou sonsa a comida, faltou um tempero, tá? Ou até a pessoa mesmo, a pessoa sem graça. Ah, acho tão sonsa aquela pessoa. Vamos agora para frases, né? F. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, vamos agora separando, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. G. O rugido da fera assustou o Ricardo. O rugido da fera assustou o Ricardo. Tá? Muito bem, aqui então onde vai a resposta do ditado. E se errar alguma, aí faça a correção aqui, tá? Então lembrem de fazer as gravações para poder enviar, por gentileza, que isso me facilita acompanhar melhor como está a criança e até
para eu passar melhor as orientações. Então sempre manda a foto com a mensagem, data da aula, disciplina, depois foto do cabeçalho, depois manda a foto da página e depois as gravações. Se for enviar separado as gravações, aí manda a mensagem com data da aula, disciplina e a gravação. Certo? Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.